amigos e amigas. Hoje nós vamos falar dessa HQ incrível, M de Monstra, da Thalia Dutton, uma publicação da editora Suma. A história começa com um casal que tem o Jim e a Frances ressuscitando um cadáver feminino. Ao conseguirem realizar a sua experiência científica, esse cadáver volta, mas meio com uma espécie de amnésia. Nós descobrimos que esse cadáver se chama Maura e é a irmã da Frances, a esposa do Jim. Na realidade, o grande interesse em fazer essa experiência de ressuscitar alguém vem da nossa querida Frances. Frances estava muito triste porque a sua irmã Maura havia falecido dentro de um experimento científico, quando foi puxar uma alavanca que deveria ter sido puxada por ela mesma. Então a Frances ela estava assim com a consciência um tanto pesada. O Jim ele entra na jogada com o interesse de ajudar a sua esposa e aplacar o sofrimento. Tanto é que o Jim ele é meio que um personagem que não aparece tanto nessa HQ, mas ele tem participações na história, participações até interessantes com determinadas frases. Mas enfim, a Maura ressuscita. Porém, a Maura acaba causando uma tristeza na sua irmã Frances, porque a Maura não consegue se lembrar da sua vida. A Maura não lembra como morreu. A Maura não lembra muito da sua vida enquanto cientista, pois a Frances e a Maura eram uma dupla de cientistas que trabalhavam em pesquisas juntas. A Maura volta com esquecimento, mas com gostos diferentes para atividades que ela nem sequer curtia quando estava viva. Por exemplo, costurar. A Maura também passou a querer um chazinho lá, ou outra bebida, não sei, não me lembro muito bem. Olha só que vergonha, acabei de ler o livro e já não lembro o que ela bebia. Mas acontece que a Maura gostava da bebida sem açúcar. Já ela veio com a vontade de experimentar o açúcar. O gosto para roupas era totalmente diferente. E isso meio que entristeceu a Frances. A Frances ela se sentia totalmente incompetente diante dessa situação, pois começou a pensar: não fiz essa atividade de maneira correta, pois eu deveria ter ressuscitado a minha irmã e ela deveria ter vindo com a memória, vindo como ela era mesma. Praticamente tem uma estranha na minha frente e não minha irmã. O que é semelhante, o que a gente poderia dizer que é aproveitável é a aparência, porque é o mesmo corpo. Porém, essa aparência também ficou um tanto prejudicada. E vocês até vou mostrar aqui por que essa aparência é um tanto prejudicada. Porque, deixa eu focar bem aqui. A Maura estava sem os cabelos e a Maura também estava remendada, costurada. E não é uma costura assim muito bonita. E aqui ó, nós vemos as duas irmãs, a Frances e a Maura. Olha só como era a Maura, com cabelinho. Aqui uma parte aí da cabeça da Maura, depois do acidente e sendo costurada. Aí eles cortaram aqui, não sei porquê. Mas enfim, observe que a Maura voltou totalmente diferente. E nessa diferença surgiu uma sutil ameaça de fazer com que essa nova pessoa, essa nova Maura, esse ser com gostos diferentes, fosse desmanchado. Sim, na cabeça da Frances, vou desmanchar novamente a minha irmã. Agora eu vou corrigir os meus erros e assim ela vai voltar plena com a sua memória, com todas as suas atividades.
Ou seja, ela vai ter lembranças daquilo que nós fizemos na infância, etc. Apesar de ser uma ameaça, veja bem, na cabeça da Frances não era uma ameaça, era apenas um conserto. Então eu coloquei a palavra ameaça porque, eu vou explicar daqui a pouquinho, logo depois dessa explanação, mas eu tenho que deixar bem claro que a intenção da Frances era realmente consertar a sua irmã, trazer essa vida plena, fazer com que ela voltasse às suas atividades como cientistas, etc. Não havia maldade por parte da Frances, mas uma legítima preocupação em fazer com que a irmã tivesse a sua ressurreição. Porém, na cabeça desse novo ser, dentro dessa nova mentalidade aí, a Maura nem queria ser chamada de Maura, mas de M, porque ela achava legal o nome de M. E eu nem sei por que eles colocaram M de monstra, sendo que não tem esse negócio de monstra, é M só. Mas enfim, eu também não consegui enxergar monstra nessa nova Maura, nesse novo ser, nessa nova criatura. Mas alguém aí que estava em busca de identidade, alguém que queria viver a sua vida de maneira diferente, alguém que queria costurar, mas que agora não poderia costurar porque a irmã estava ali, meio que ameaçando lhe tirar a vida. Então, se a Amy fizesse alguma coisa, corria o risco de ser desmanchada, de não sobreviver, etc. Dentro desse processo, a Frances também não esconde isso dos vizinhos. Então, a Maura, a nossa Amy, vai fazer visitas a uma vizinha que é costureira. E essa vizinha costureira tenta ensinar a Amy a costurar. Ela não aceita a princípio, mas depois ela topa meio que contrariando a Frances. E essa vizinha faz também algo legal. A costura da Frances, embora ela seja cientista, não foi uma costura bem feita. Já essa costureira, ela capricha melhor e até que a Amy fica mais bonita. Ela não perde os remendos, mas ela fica até mais bonitinha aí com a costura da vizinha. Isso é um detalhe que a gente deve frisar. Mas enfim, a princípio a gente meio que compactua com os interesses da Frances. Afinal de contas, ela está querendo o bem da irmã. Ela quer que a irmã volte a ter a memória, que a irmã saia daquela amnésia. Mas a coisa se complica a partir do momento em que a Amy começa a se comunicar com o espírito da Maura. Ou seja, a Maura está realmente falecida. E como é que se dá essa comunicação? Por meio dos espelhos. Então há um espelho grande, a Amy conversa com a Maura, depois ela arruma um espelhinho pequenininho desses tipo de maquiagem, então ela abre e ali ela estabelece diálogos com a Maura. E esses diálogos são até bem proveitosos para a Amy, porque a Maura começa a dizer como a Amy deve se comportar diante da Frances para se livrar das ameaças. Então, meio que a Maura orienta a Amy dizendo, ó, responde isso, responde aquilo, diz que você gosta disso, sugere que ela faça tal experiência científica. E com essas orientações, mesmo que a Amy faça alguns erros, a Frances começa a se convencer que a Amy está recuperando a memória. Porém, apesar de ver essa recuperação, não deixa de surgir conflitos quando a Amy tem uma espécie de espírito de rebelião, de revolta. Então, mesmo a Amy escutando a Maura, e às vezes ela mesmo tendo a iniciativa de pedir a orientação da Maura para enganar a Frances, ela se revolta e faz aí as coisas, tipo costurar. E isso vai gerando conflitos entre a Amy com a Frances. Surge um conflito da Amy com a Maura, porque a Maura, ao mesmo tempo que ajuda a Amy,
ela tem um leve interesse de voltar à vida, mas ao mesmo tempo ela quer proteger essa nova criatura. Ela parece meio que satisfeita com a sua morte. Fica uma coisa assim um tanto confusa do que realmente a Maura, a verdadeira Maura, quer. E surge um conflito interior, porque a Amy não sabe quem ela é. Ela tem aquele conflito de identidade. E em todos esses processos, a história vai ficando interessante e a gente fica meio que na dúvida, embora o livro ele não coloque essa dúvida de forma clara, então eu não sei se outras pessoas vão ter essa percepção que eu tive, porque quando o livro diz é isso que está acontecendo, nós podemos dizer que está realmente acontecendo. E qual é essa minha percepção que eu acho que estava acontecendo? Que talvez a M ela não estivesse conversando realmente com o espírito, mas projetando suas recordações adormecidas, recordações no inconsciente, através de figuras do espelho, porque tudo ocorre quando a M se olha no espelho. Então poderia ser uma espécie de projeção. Isso é uma interpretação minha. O livro fala que é uma projeção? Não fala. Segundo o livro, realmente é um espírito. E eu fiquei meio que esperando que viesse uma informação desse tipo. Olha, aqui não é realmente um espírito. Não é uma coisa assim de comunicação com os mortos. Mas é algo explicado de maneira racional, assim, perfeita dentro da ciência, a respeito do inconsciente que aflora, trazendo memórias passadas, etc. Fiquei aguardando isso, mas não ocorreu. Como termina a história? Isso é algo que eu não vou poder lhes dizer, mas eu aconselho a ler essa história. Os questionamentos da Amy são bastante interessantes. Dá para pensar também a questão da Frances querendo que essa criatura se comporte como a irmã, sendo que essa criatura acaba sendo uma espécie de filha para Frances. Então nós podemos pensar naqueles pais que projetam sonhos, sabe? Eu gostaria tanto que você, minha filha, fosse igual a mim, ou fosse igual à sua avó, ou fosse igual ao seu pai, ou fosse igual à minha irmã, minha nova filha. Mas em compensação, nós vemos aí o espírito de rebeldia dessa filha, entre aspas, dessa filha que não quer simplesmente ser uma mera repetição de alguém do passado, mas que quer lutar pelo direito de ser ela mesma. Então, uma HQ fantástica. Apesar da grossura, é uma HQ muito leve, muito fácil de ler. Só ficam esses questionamentos para refletir, mas eu consegui ler essa HQ simplesmente em menos de uma hora e fiquei fascinado. Não li uma segunda vez porque tinha alguns compromissos, mas eu tenho realmente planos de estar relendo essa HQ, estar fazendo umas pausas mais reflexivas. E olha, mesmo com uma leitura rápida, eu refleti bastante sobre essas coisas a respeito de projeções. Porque, no fundo, nós, quando nos relacionamos, nós projetamos expectativas nas outras pessoas, bem como nós recebemos expectativas dessas pessoas. A gente quer que as pessoas ajam de uma maneira conforme nós temos visto em outras pessoas. Nós queremos que elas sejam mais gentis, ou que elas sejam mais inteligentes, ou que elas façam isso. E ao mesmo tempo essas pessoas também projetam coisas. Eu gostaria tanto que você agisse assim. Eu, no caso, sendo filho, a minha mãe ainda, apesar de ter largado o seminário, eu gostaria tanto que você tivesse sido padre. São as projeções da vida que acontecem. Então,
Sem sombra de dúvidas, mesmo com toda a simplicidade, porque o povo acha que livro simples não merece, eu dou 5 estrelas para essa HQ. Essa HQ merece 5 estrelas, porque mesmo com essa simplicidade, as reflexões são profundas, há um diálogo muito grande com a vida real. Então não precisa ser aquele dramalhão, aquele livro denso. Uma história simples, ou melhor, aparentemente simples, podem trazer questões muito profundas. E aí, conta pra mim, você já leu M de Monstra, da Thalia Dutton? O que você achou? Olha, eu nem me lembro se eu falei isso, mas se eu falei, eu repito. Se eu não falei, vocês vão saber agora. M de Monstra é um livro inspirado livremente na história do Frankenstein. Ou seja, a Maura é a criatura e a Frances representa o Dr. Frankenstein. Mas eu, sinceramente, eu acho que a Thalia Dutton conseguiu ser bem mais profunda do que a história do Frankenstein. Pelo menos comparando aos filmes, porque olha a vergonha, ainda não li o livro de Frankenstein. Conheço bem a história por meio de versões cinematográficas, por meio de artigos prontos, resenhas, etc. Mas não li de fato. Então pode ser até que ao ler o Frankenstein da Mary, eu mude de opinião. Mas por enquanto me parece que a Thalia Dutton ela foi mais profunda que a Mary. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água, um joinha, não se nega para ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Mas ó, não se esqueçam, na descrição desse vídeo tem o link de compra dessa obra. Aproveita e lá, faz a sua comprinha e venha se divertir e venha refletir com M de Monstra. Fui!